E aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu resolvi gravar aqui para eliminar qualquer última dúvida que tenha ficado em local storage. Eu vou tentar fazer bem rapidamente aqui, explicar o que vai acontecer e utilizar o local storage para buscar uma informação simples, tá? Então, o que a gente tem aqui? Um HTML com H1 e um input, tá aqui na tela, bem simplinho. Deixa eu aproximar um pouquinho para ficar mais fácil. Para ficar mais fácil de visualizar. A gente tem então basicamente um HTML bem simples, com nada demais, um CSS centralizando. Dá para ver tudo. Ó. E a gente vai, então, quando o usuário apertar Enter, a ideia é que aqui nesse span, que está dentro do nosso H1, ele troque para o nome do usuário, certo? Para fazer isso, a gente vai começar, então, pegando os objetos e colocando dentro deles a propriedade. Vou pegar do HTML e vou acessar aqui pelo JavaScript para manipular a DOM. Então eu vou dizer para o JavaScript que o span ele recebe o document query selector span. Certo. O próximo que eu vou precisar então aqui é o nosso input, porque o nosso input é quem vai nos orientar o que vai acontecer com o span. Tá ali então. A gente já está pegando esses dois elementos, tanto esse aqui quanto esse aqui. Eu coloquei aqui para não precisar mexer muita coisa, fica mais simples, mas vamos lá. A primeira coisa mais simples que a gente vai fazer é, quando o camarada apertar Enter aqui, ele vai trocar aqui. Então, no nosso input, a gente coloca um event listener. Eu quero que seja quando ele apertar a tecla Enter, então é key down. E aqui a gente vai passar uma função anônima. Que eu gosto de montar antes aqui. Falta uma vírgula. E aqui eu vou enviar. A tecla que ele apertar, eu vou enviar para lá. Então vamos rapidamente fazer aqui a nossa. Vamos fazer um debug aqui e vamos ver o que o evento key nos mostra. Olhando aqui no inspector, nosso console. Se eu aperto A, ele me dá um objeto que tem várias propriedades, dentre eles o key. Se eu apertar backspace lá, enter, olha lá. O key recebe esse objeto, key enter. Maravilha, era o que a gente precisava. Então vamos lá. Vou fazer um if. A gente vai tentar ignorar sempre que qualquer tecla for clicada, menos a tecla enter. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou dizer então que sempre que a tecla for diferente de enter, ele faz um return, certo? Então, qualquer tecla que eu clicar aqui, ele retorna. Mas quando eu clicar enter, ele vai executar o que está aqui abaixo pra gente. Então vamos lá. Depois que ele apertou o enter, o nosso spam vai receber o que tiver aqui dentro. Que a gente pede que seja o nome. Mas qualquer texto que tiver ali serve, né? Então vamos lá. Eu vou dizer aqui spam.innerText recebe input.value. Tá? Simples assim já vai começar a funcionar. Por que é innerText? Por que é value? Porque innerText é uma propriedade do spam que está no meio do texto e do nosso input é o value que a gente muda para colocar o que está aqui dentro. Qualquer dúvida a gente pode ir debugando no console.log para encontrar aonde que a gente vai colocar isso. Mas vamos testar se isso aqui está funcionando. Maravilha. Né? Só que ele não recorda isso. O que é o local storage, então? Como é que ele nos ajuda nisso? O local storage é uma capacidade que os navegadores têm de armazenar duplas de chave e um conteúdo. Tá? E é bem fácil de acessar ele, ele não guarda informações muito complexas, mas ele sempre consegue fazer um parzinho, uma chave string com um conteúdo string. E isso nos resolve alguns probleminhas, como a gente vai testar aqui. Vamos lá então. Eu vou dizer
para o JavaScript, para ele guardar isso para mim. No local storage, eu posso fazer o set item ou o get item. No set item, se o objeto não existe lá, ele cria e coloca. Se já existe, ele só substitui. Então vamos começar. Eu vou dizer que é visitante, tá? Visitante. E o texto que eu vou colocar, se eu colocar um texto hard aqui, não é interessante. Eu quero que então ele coloque a mesma coisa que a gente tem aqui no input. Lembrando que isso tudo aqui está acontecendo depois que a pessoa apertou o Enter. Ele está com um foco aqui, ele apertou o Enter. Primeiro ele joga para o inner text o input value e depois no local storage, caso não exista, ele cria, caso já existe, ele atualiza com input.value. Vamos ver isso acontecendo aqui. A gente vai vir aqui em aplicativo, armazenamento. Então, aqui, chave, valor. Maravilha, vamos testar. Olha lá, visitante, Peter. Maravilha. Mas a gente ainda não resolveu essa questão. O que acontece? Quando ele reinicia, o código não está preparado para mudar, porque aqui no nosso HTML ele está definido como estranho, certo? Então eu posso fazer o quê? Eu posso dizer que o span, né, como o JavaScript é executado linha a linha, e aqui ele vai ser executado depois que, graças ao defer, ele vai ser executado depois que tudo isso aqui é construído, depois ele vai ler linha por linha e vai executar o que tem que ser executado. Aqui, no caso, ele aguarda o evento. Se tiver alguma função, ele aguarda ela ser chamada. Mas aqui, no caso, ele vai executar essa linha porque ela está escrita ali. O span.innerText vai receber o quê? A nossa chave lá. Tem duas maneiras de acessar a nossa chave visitante. Uma delas é localstorage.getItem visitante. Olha lá, já está funcionando. Outra maneira que eu prefiro de usar é simplesmente localstorage.visitante. Também funciona. Dessa maneira aqui, quando ele já está ali, ele simplesmente pega. Maravilha, vamos ver se isso aqui está funcionando. Se eu trocar para João. Olha lá. Trocou lá, trocou aqui. Vamos copiar esse endereço, vamos abrir aqui de novo. João. Maravilha, está funcionando. Mas tem um probleminha. Se essa chave não existir e eu começar, ele vai vir como undefined. Mas eu não quero que ele comece assim, né? Eu quero que ele comece me dizendo estranho, olá estranho. Eu quero ter um valor padrão para ele começar. A maneira mais simples de resolver, então, é eu colocando aqui. Ele verifica. Isso aqui existe? Não existe? Então coloca outro valor para mim. Aí eu vou colocar aqui, estranho. E tá pronto aí, ó. E se eu coloco o nome, ele guarda lá. E eu continuo acessando ele aqui. Então essa é uma capacidade do navegador que consegue resolver algumas questões, como o modo de cor que a gente escolheu. Quando a gente não vai ter a necessidade de um banco de dados, mas a gente precisa de alguma informaçãozinha assim que a gente pode armazenar, pode ser bem útil, pode facilitar alguma programação. Mas é assim que se usa o local storage. Eu espero que eu tenha ajudado. Até a próxima.